E o Lucas Tudo Escorce, certo. nosso Tudo bem, mágico, gente? Tudo já bem? trouxe outro cenário pro Santos cá. Futebol Clube. Eu dei E agora? sorte, Deu né? sorte, Dei deu sorte, vamos ver. Bom, o Santos se reapresentou hoje, né? Teve um dia de folga depois da classificação pra cima do Remo, né? Teve até o story, o Bicudinho tava lembrando a história do Neymar, falando que tava vagabundeando no iate dele. Uma noite ele tá fazendo leilão aqui, daqui a pouco ele vai lá pra jogar Decide em Belém jogo. do Pará, no outro lado do país. Decide jogar e depois ele já tá no dia seguinte no iate dele. Cara, esse cara deve ter... Quantas horas tem o dia dele, hein? Ah, caramba. Com jato fica Isso é verdade. um pouco mais fácil, mas a grande notícia do momento do Santos é que o STJD tá fazendo ali as suas denúncias para 3 lados ali do Remo, nenhuma para o Neymar. O Marlon, zagueiro, tá sendo julgado também por conta do cartão vermelho, que é super comum, né? Todo Sim. cartão vermelho é julgado. O Diego Zieg, que é supervisor de futebol, estava envolvido naquela treta toda antes do vestiário, também será julgado. E o próprio Remo por permitir que aquilo acontecesse, aquele encontro ali de dirigente, tinha torcedores, e enfim, o próprio elenco do Santos. O Santos emitiu uma nota dizendo que, criticando o presidente do Remo, o Tonhão, que depois deu entrevista falando que o Neymar era um vagabundo, por isso o post do Neymar sacaneando ele, vagabundeando. Na nota do Santos ele diz: críticas são legítimas, mas passou do ponto e ultrapassou o limite do respeito e da ética. O Santos também fazendo notas, todos os clubes soltando muitas notas recentemente. Teve uma moça de política, que eu não sei o nome, confesso, que falou que ele era persona non grata lá em Belém do Pará. Falou que era por Senadora? conta... O que ela é? Senadora? Não vi. Essa declaração dela veio antes do jogo, porque o Neymar se envolveu numa briga no jogo de ida na Vila Belmiro, e aí pro jogo de volta tava se criando um clima pra Belém do Pará, e ela falou que ele é persona non grata, enfim. A política dos clubes e de fora dos clubes afetando o esporte. O Neymar... O que é? Vereadora, Alianor Brito? Marinor Brito, então, vereadora a vereadora lá em Belém do Pará. Devia estar trabalhando, mas estava umas coisas, complicado, né, complicado. E agora falando sobre o Santos joga no domingo às 6h30 da noite na Vila Belmiro, enfrenta o Atlético Paranaense com algumas mudanças, já que Neymar está suspenso, levou seu terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense, ainda sem Lucas Veríssimo, sem Igor Vinícius e Moisés, muito provável que o Cuca repita a escalação contra o Remo. Jogo a menos que o Santos tenha contra o São Paulo, né? E vai tentar nessa partida. Tem que ganhar agora pelo Brasileiro também, né, Gustavo Solero? Mas pega um dos grandes times deste campeonato, né? O Atlético Paranaense faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Para bem do Santos, o Atlético Paranaense joga hoje pela Copa do Brasil, então terá um tempo bem menor em comparação ao Santos de preparação para esta partida visando o Campeonato Brasileiro, mas mesmo jogando na Vila, o Santos hoje não é favorito contra o Atlético Paranaense, pelo que o Atlético Paranaense está fazendo na temporada, pelo trabalho e o bom trabalho que é realizado pelo Odair Hellmann, por todas as dificuldades que o Cuca tem encontrado com o time do Santos. Já não conta com o Neymar para essa partida, tem que ver, né, as condições também do Gabigol, que saiu muito desgastado no jogo contra o Remo, mas a tendência é o Gabigol conseguir jogar contra o Atlético Paranaense, mas é um dos jogos mais complicados que o Santos tem em casa neste segundo turno, pelo trabalho que é feito pelo Furacão, e aí o Santos continua próximo da zona de rebaixamento. Então é bom ficar atento ao Campeonato Brasileiro, tentar ganhar um ânimo depois da classificação na Copa do Brasil para não azedar o caldo no Brasileiro, mas o Santos não é favorito contra o Furacão. Ô Ivan, como é que tá o coração do senhor Renato Drago? Imagino que muito triste com a situação do Santos, embora ele já largou. tenha respirado bem nas Copas. Uma pergunta aqui que eu vou tentar me fazer entender, tá? Porque eu sou um cara que eu defendo que nenhuma eliminação ela é boa, então... Mas essa divisão toda de atenção com as Copas, né? Avança na Copa do Brasil, avança na Sul-Americana, pode deixar algum buraco no Campeonato Brasileiro e aí tá um problema, Ivan Drago? Eu acho que aí cabe à comissão técnica priorizar a competição nacional, porque o Santos ainda corre o risco de rebaixamento. Então, e vamos lá, o Santos está passando, o Santos está sobrevivendo nas competições, mas o Santos não joga bem, gente. O Santos não joga bem. Então eu acho que precisa se apegar a isso. Com um a menos, né, Ivan? Tomou Exatamente. 2 bolas na trave então, assim, contra o Remo. O Neymar entrou, decidiu o jogo lá, aquela coisa toda. Mas você olha, coletivamente o Santos não rende. Ainda é preocupante.
Se largar o Campeonato Brasileiro, vai para a zona de rebaixamento e depois para sair é um caos. Então não pode largar de forma nenhuma o Campeonato Brasileiro e se conseguir depois Não tem time pra brigar nas 3 frentes, não acho. 2 frentes, talvez. Acho pouco provável. Tem, Melo, time? Não, e tem mais uma. Eu vou deixar o torcedor do Santos bastante apreensivo e assustado. Pelo amor de Deus. Tudo que eu não precisava. O Ivan acabou de falar, não, pode cair, né? Pode voltar para a zona do Você rebaixamento. tem bola de cristal, Você não Melo? pode falar Não, isso. e pode voltar Comeu. agora. Agora. Você acredita? Se o Santos se estrepar, ou seja, não vencer o Atlético do Paraná, que não é favorito, sem Neymar e sem Veríssimo, e jogando o arrepio e o calafrio na defesa, que é o Adonis Frias e o João Ananias, vai ser brabo ganhar dos O caras. Ananias é jovem, pô. Tá, mas por enquanto ele é um Tá calafrio. pegando uma bucha, É um calafrio. velho. Sobrou pra ele, ninguém rende. Quem sabe amanhã ele coloque um pullover nele, ele fica mais aquecidinho e dê um grau melhor. O Santos, se perder, ele pode terminar essa rodada. Notem o que eu vou dizer. Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, O já quê? agora. Na penúltima. Na penúltima? Penúltimo, só na frente da 19º? Chapecoense. Se perder, se o Grêmio ganhar do São Paulo, Grêmio jogando em casa, sábado. É difícil o Grêmio ganhar do São Paulo, jogando em casa? Hoje é. Peraí, vamos lá, as combinações. O Santos precisa perder pro Atlético Paranaense, o Grêmio precisa vencer o São Paulo, O Vasco, que joga na Bahia, precisa vencer o Bahia. o Vasco precisa vencer Que o Bahia. partidaça que o Vasco fez ontem. e o Remo, que joga em casa, tem que ganhar do Atlético Mineiro. Então Ou são até 4 empate. combinações. Né? Contando contra o Empate Santos. também dá? Não, até se essas equipes empatarem e o Santos perder, fica pra trás, porque tem que ver a questão dos jogos. Não fica em 19º, mas entra na zona de rebaixamento, até em questão se as outras equipes empatarem e o Santos perder Não, também. o fato é o seguinte, se perder do Atlético, já entra na zona. Isso é E se certeza. ganhar, dá uma respirada. Dá uma, Só tá claro, pensando claro, na parte claro. ruim. Dá uma respirada. O problema é ganhar, Quer né? mostrar como tá a classificação? Ó, o Santos com problema é ganhar. 22, Inter com 22, e aí abre a zona do rebaixamento com Grêmio com 22, Vasco com 21 e Remo com 21. Então a gente tem ali 5 times que tem 1 ponto de diferença para 3 vagas na zona de E rebaixamento. tem mais um detalhe, hein? O Mirassol, que todo mundo já estava dando como rebaixado, Tá colocando cabecinha pra fora. já né? passou do Santos. Já passou na tabela do Santos. É. Já tem 23 pontos. Então o negócio tá feio, sim, senhor, sim, pro Santos. É, Ricardo Melo. Complicadíssimo. E ainda vocês aqui ficam vendendo a ilusão pro torcedor, dizendo, não pode largar a Sul-Americana, não pode largar a Copa do Brasil. Não tem elenco para disputar, ainda mais nesse perrengue que tá vivendo no Campeonato Brasileiro, pô. Obrigado, Scorcio. Valeu, Valeu Lelê. demais pela sua participação. Você volta no papo segundo tempo com mais do Peixão.